O medo. Vestido de Estado por Lívia Mafalda. O medo não é um acidente na história humana. É seu ponto de partida. Antes da palavra, antes da regra, antes da cidade, havia o corpo frágil exposto ao mundo. Um corpo sem garras, sem presas, sem pelos, lançado em um ambiente que não o esperava. A humanidade nasce na falta, e essa falta não é apenas biológica, é existencial. Portanto, o primeiro gesto humano não foi pensar, mas aproximar-se. O grupo não surge do amor, surge da urgência. Unir-se foi a primeira tecnologia contra a morte. Dizer que o Estado surge depois é perder o essencial. O Estado não vem após o medo, é o medo que aprendeu a se organizar. A fome ensinou a partilhar antes de ensinar a moralidade. Dividir não era virtude, era cálculo visceral. Quando alguém dizia que o que eu caço hoje é para todos amanhã, não estava fundando a justiça, estava tentando sobreviver ao próximo inverno. A regra sempre nasce após a dor. Onde a dor se repete, a regra se estabelece. Com o tempo, o medo muda de forma, mas não de função. Depois da fome vem o medo do outro. O vizinho que pode roubar, o parente que pode matar, o conflito que pode escalar indefinidamente. É nesse ponto que alguém se oferece para guardar, distribuir, punir. O poder não começa como violência, começa como alívio. Surge quando o grupo prefere pagar um preço fixo a enfrentar um risco imprevisível. Assim nasce o imposto, assim nasce a autoridade, assim nasce a violência legitimada. Não porque a humanidade ama obedecer, mas porque odeia o caos. A ideia de que o Estado é uma evolução moral é uma fantasia reconfortante. Antropologicamente, ele é uma hipertrofia, um órgão criado para resolver um problema específico que cresce até se confundir com o próprio corpo. O medo que antes era partilhado vira medo administrado. A árvore cresce, lança galhos, produz frutos, e esquecemos a raiz. Comemos daquilo que nós mesmos plantamos e chamamos de presente aquilo que nos cobra. Liberdade e igualdade nunca foram irmãs. São respostas diferentes ao mesmo pavor. A liberdade exige exposição, decisão, risco contínuo. A igualdade oferece abrigo, previsibilidade, diluição da responsabilidade. Entre o vento no rosto e o aquecedor, a maioria escolhe o calor. Não por ignorância, mas por temperamento. O humano não escolhe o que é mais nobre. Escolhe o que dá menos frio na barriga. A política não é um debate entre valores. É uma gestão de ansiedades. Alguns chamam isso de covardia. Outros chamam de civilização. A antropologia não escolhe um lado. Ela apenas observa que o Estado não se impõe de fora. Ele é pedido de dentro. Ele é o colo tornado instituição, a mãe transformada em sistema, o cuidado convertido em norma. Em troca, cobra caro. Respiração vigiada, tempo contado, morte administrada. E ainda assim assinamos embaixo, porque preferimos o medo conhecido ao abismo aberto. Há sociedades que perceberam cedo que o poder não para, que quem começa a mandar tende a mandar sempre. Não recusaram o Estado por bondade, mas por lucidez. Sabiam que o medo, quando centralizado, vira doença crônica. Essas sociedades não eliminaram o medo. Aprenderam a distribuí-lo, a ritualizá-lo, a impedir que se tornasse soberano. Não eram livres no sentido romântico. Eram apenas cautelosas com o conforto. No fim, ninguém escapa. Coragem e cuidado são apenas estilos diferentes de tremor. Uns chamam o seu medo de liberdade. Outros chamam o seu medo de ordem. O Estado é só o medo que vestiu terno e aprendeu a falar em nosso nome. Entender isso não nos salva, mas nos impede de mentir para nós mesmos. E talvez isso seja o máximo de lucidez que um animal frágil, falante e assustado pode alcançar. A conclusão central do ensaio. O medo, vestido de Estado, de Lívia Mafalda, é que o medo é uma força fundamental
que molda a experiência humana e a estrutura social. Desde a sua origem, o ser humano, vulnerável e exposto, busca não apenas sobrevivência, mas também uma forma de organização que o proteja das incertezas da existência. O Estado surge, portanto, não como um avanço moral, mas como uma resposta prática e necessária à fraqueza humana, organizando o medo em estruturas que prometem segurança em troca de liberdade. A autora sugere que, ao longo do tempo, essa configuração do poder se torna complexa e, muitas vezes, opressiva, uma vez que o medo centralizado pode evoluir para uma doença crônica. Sociedades que reconhecem essa dinâmica tendem a buscar formas de distribuir e ritualizar o medo, evitando que ele se torne soberano e sufocante. Em última análise, a reflexão provoca uma autocrítica sobre a natureza da convivência. O estado atual da sociedade é, em muitos sentidos, uma escolha entre diferentes tipos de medo. O medo da liberdade que implica riscos e o medo da ordem que pode levar à submissão. A compreensão dessa relação entre medo, poder e a condição humana é proposta como um caminho para a lucidez, permitindo que as pessoas reconheçam a complexidade de suas decisões e relações, e talvez, ao fazê-lo, encontrem um espaço para uma convivência mais consciente e balanceada.